Para fazer a conversão de binário para decimal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de num, né, de número. E ela vai receber aqui um número em binário mesmo. Aqui eu já deixei uma lista com vários deles. E eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, que é a representação binária de 253, né, 253 no caso decimal. Então vamos lá, eu vou colocar esse valor aqui em binário, certo? E aí a próxima coisa que a gente vai fazer é criar uma outra variável que vai guardar a conversão. Então no caso vai ser número decimal. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar uma função aqui do JavaScript que é muito conhecida como parseInt. Essa funçãozinha aqui mesmo. E ela recebe dois argumentos. Na verdade, geralmente é usado um argumento só que para o que a gente vai fazer aqui precisa de dois. O primeiro deles é o nosso número que a gente vai querer converter. Então, no caso, é a variável num, que é ela que está guardando nosso número binário aqui. Em seguida, colocar uma vírgula e o próximo parâmetro que nós vamos ter que informar é a base no qual esse número aqui está. No caso, esse é um número binário, certo? Então ele está na base 2. Se fosse um número decimal, estaria na base 10. Se fosse aqui um código hexadecimal, estaria na base 16. Então, como esse aqui é binário, a gente vai colocar aqui a base 2. Tá, mas o que está acontecendo aqui? Bom, basicamente, o parseInt, ele vai devolver para a gente a representação em decimal de uma string, certo? Talvez alguém se pergunte, tá, mas aqui não deveria ser uma string? Sim, esse número aqui poderia ser uma string, viu, pessoal? Não vai fazer diferença nenhuma. Porém, o próprio JavaScript já faz a conversão aqui para toString desse número aqui, certo? Então a gente não precisa colocar que aqui tá uma string. E bom, com isso aqui só, a nossa conversão já tá feita. Se eu mandar escrever aqui com um console log e eu vou colocar aqui número decimal, né, o num decimal, eu vou rodar aqui para vocês verem. Olha só, ele converteu para 253, que é o valor, a representação decimal desse nosso número binário aqui. E um outro exemplo bem rapidinho aqui para vocês verem, se esse número aqui fosse um número hexadecimal, no caso, a letra F em hexadecimal, só que tem que estar em string aqui no caso, ela representa o número 15 em decimal, certo? Então, a letra F, vou até colocar aqui para vocês verem, a letra F corresponde ao número 15, certo? O número 15 em decimal. E aqui, a gente só vai fazer uma pequena alteração caso a gente quisesse usar esse F de exemplo. Então, por exemplo, a gente já tem a variável número, tá em string já. Nesse caso, precisa ser uma string, porque ele não vai aceitar eu deixar um F assim. E a base, qual que é a base que tá esse nosso número entre aspas? Ele tá na base 16, que é a base hexadecimal. Então, se eu pedir para rodar aqui novamente, olha só, ele vai retornar 15 para a gente, que é exatamente a representação do F em decimal. Agora a gente vai fazer o contrário, que é decimal para binário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma variável chamada num, e ela vai guardar para a gente um valor em decimal, que desses aqui eu vou escolher pode ser o 99, vai. Em seguida, eu vou criar uma outra variável aqui chamada num, bin, que vai ser o número para binário, e é aqui onde vai rolar a conversão. Para transformar esse 99, no caso a nossa variável num, em binário, o que a gente vai fazer aqui, ó, colocar num, que é a nossa variável, que está armazenando o número decimal, e vai colocar aqui .toString. Por padrão, a gente não coloca nada aqui no toString, certo? Porque dessa forma ele só vai converter esse número aqui para uma string. Só que aqui é onde a mágica vai acontecer, pessoal. Essa função toString aqui, ela suporta um parâmetro aqui que é chamado de base. E vocês já devem imaginar qual base é essa. No caso, ao invés da gente passar a base desse número aqui, que por exemplo seria 10, que está em decimal, como foi o exemplo anterior, aqui a gente vai passar a base que a gente quer que seja convertido. Então, no caso, eu vou passar a base 2, que é binário. Dessa forma que a conversão já está feita. Se eu pedir para ele escrever na tela com o console log num bin, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, olha só. E ele converteu para binário. E vamos comparar esse número aqui para ver se é igual. Olha só, é exatamente o mesmo número. Então, com apenas aí uma linha de código em ambos os exemplos, a gente consegue aqui fazer a conversão tanto de binário para decimal e decimal para binário. Se você não sabia que dava para fazer assim e estava usando toda aquela lógica gigante para fazer a conversão, você pode estar trocando para isso aqui, que é bem mais simples. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau.